Eu quero estar contigo. Quero ser o seu amigo. Aleluia. Eu quero estar contigo. Quero sim, Jesus. Eu quero ser o teu amigo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Glória a Jesus. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Oh, aleluia. Bom dia, vida para você, meu amado. Bom dia, vida para você, minha amada. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Bom Dia Vida chegando para trazer para você, para mim, para nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. Aleluia. Oh, amado, que esse louvor que está tocando aí no fundo seja a sua e a minha oração todos os dias da nossa vida. Quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti, Jesus. Cada vez mais eu quero que essa seja a sua oração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 3, verso 20 ao 24. O apóstolo Paulo escrevendo aos seus irmãos de Roma. Você sabe que a carta de Roma fala de fé. Lá no comecinho, no capítulo 1, ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. No capítulo 3, verso 20, ele diz: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Verso 23: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e os salva. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Paulo está declarando para os irmãos de Roma, dizendo: olha, ninguém é aceito por Deus por viver a lei, ou por praticar a lei, ou colocar tudo em prática. Bem, verdade é que ninguém conseguiu viver na lei, ou viver ou praticar toda a lei, a não ser Cristo Jesus. Nós tropeçamos em alguma coisa da lei, num tio, numa vírgula, num travessão, depende, mas tropeçamos. Mas ele está dizendo que Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo. Que meio é esse? Que Deus aceita todos. Ele está falando que Deus aceita todos pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que você e eu pudéssemos ser salvos ou alcançar a salvação. Sem esse sacrifício do Cordeiro, sem Jesus Cristo, nós somos condenados. Sabe, no verso 23 ele fala: todos pecaram. Ele não faz exceção, ele não separa A ou B, ele fala: todos pecaram. E se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados da presença de Deus. E o Romanos 6, 23, ele fala no comecinho: porque o salário do pecado é a morte.
Uma das certezas, meu amado, minha amada, que você e eu, nós pecamos é a morte, porque ela é o salário de quem peca. Se lá no começo, como diz a Bíblia, Adão não houvesse cometido o erro, o pecado, viveria eternamente, porque no jardim que ele estava havia a árvore da vida, e se ele comesse desse fruto, ele podia comer dele liberadamente. Ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse desse fruto ele morreria, mas ele poderia comer do fruto da vida diariamente, vivendo eternamente. Mas ele se inclina para o erro, porque isso mostra que nós temos uma inclinação para o erro. Concorda comigo ou não? É muito mais fácil aprender o que é errado e o que é certo. Você vê pelas crianças como que as crianças rapidamente aprendem o que é errado, e como que nós nos inclinamos rapidamente a fazer o que é errado, porque o que é errado, ele é atalho, entre aspas. As coisas acontecem mais rápido quando se faz no errado, e às vezes o certo demora mais um pouco, mas é duradouro. Então ele fala, ninguém é aceito por Deus pelas obras, ninguém é aceito por Deus pela lei, por viver e praticar a lei, mas o que nos faz ser aceito por Deus é Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Jesus. E quando ele fala você não precisa fazer nada, é a sua justiça. Deus equipara no mesmo patamar aquele que matou 1000 com aquele que não matou ninguém. Sabe, aqueles que se dizem serem certinhos, andar certinho. E esse é o perigo, porque aqueles que procuram andar assim, ou acham que andam assim, eles têm o seu coração cheio de soberba, cheio de orgulho, são os religiosos, como eram os fariseus e os saduceus, achando que por causa da sua justiça, porque é bonzinho, porque estende a mão para um, porque estende a mão para o outro, entre aspas, ser bonzinho, eles estão garantidos na sua salvação sem Jesus Cristo. É mentira do diabo. Nós só somos aceitos por Deus através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus na cruz do Calvário, quando ele morre, quando ele assume o seu, os nossos pecados, ele está se fazendo pecador por nós, ele está pagando o preço que eu e você teríamos que pagar, e nós não poderíamos pagar, porque o nosso sangue não era inocente, mas o sangue dele é inocente, é puro, e ele paga o preço. Ele pagando o preço, o nosso edito de culpa é rasgado, e agora em Cristo nós podemos ser aceitos por Deus. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gosto dessa versão que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque algumas versões só tem a primeira parte. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Todos que são guiados. Então, quando eu começo, quando eu reconheço, quando eu recebo o sacrifício que Jesus fez por mim, quando eu entendo e aceito Ele humildemente, dizendo, Senhor, eu teria que estar lá como pecador, eu teria que estar lá como falho que sou, eu teria que estar lá como errante que sou, como afastado de Ti, pagando pelos meus pecados, mas eu te louvo, eu te glorifico pelo que Tu fez, eu aceito o que o Senhor fez pela minha vida, eu sou aceito por Deus. É o tema central da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não existe uma expressão no português para explicar isso, Ele amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, para ter uma condição, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que o verso 17 diz, mas quem não crê, já está condenado, não será condenado, já está condenado. Você entende a diferença? Então eu costumo dizer que para você ser salvo, você precisa só aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para ser condenado, é nascer e não fazer nada. Essa é a condição. Só que o orgulho no nosso coração não nos deixa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e nós ficamos tentando com o nosso jeito arrumar a nossa vida. Querido, você não vai conseguir arrumar a sua vida com o seu jeito.
Sabe aquela conversa fiada? Eu sei o que é isso, eu fui assim. Quando eu quiser eu paro de prostituir. Quando eu quiser eu paro com essa bebida. A bebida já me dominou há muito tempo. Sabe, quando eu quiser eu paro de dar um tapinha no baseado. Quando eu quiser eu paro de dar uma cheirada na carreira de cocaína. Quando eu quiser eu controlo isso aí. Mas que nada, já estava controlado por isso há muito tempo e eu não conseguia parar nunca sozinho. Sabe, você pensa, quando eu quiser eu mudo a minha vida. Muda nada, porque você não tem condições de mudar a sua vida sem ele. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Sabe por quê? Porque nós achamos que esse estilo de vida é normal, porque afinal de contas todo mundo vive assim. Quem é que na sociedade hoje não dá um tapinha no baseado? Estão querendo até legalizar isso. Quem é que não cheira uma carreira, 2 carreiras de cocaína para se manter ligado numa rave, numa festa, numa balada? Quem é que não toma um comprimidozinho de êxtase, isso, aquilo, outro, mistura uma bebida com a outra, só para ficar legal? Afinal de contas, eu só faço isso final de semana. Quem é que não pega a namorada e vai para um motelzinho dar uma brincada? Eu mudo isso quando eu quiser. Detalhe, isso acontece até na igreja, infelizmente. Sabe, quando nós começamos a reconhecer que nós não conseguimos sozinhos, precisamos dele. Quando eu começo a reconhecer que mesmo que eu não faça essas coisas, eu ainda continuo em pecado, porque em pecado eu fui gerado, como diz Davi. Eu estou destituído da glória, da presença de Deus. Eu preciso de alguém que me leve de novo à presença de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote que me faz entrar na presença de Deus hoje. Porque ele rasgou o véu da separação e nele, com ele eu posso entrar. Hebreus fala isso. Hebreus 10, verso 19. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos ousadia para entrar no santuário, no santo dos santos, na presença de Deus. Mas por quê? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sem esse sangue na minha vida eu não posso entrar lá. Quando nós começamos a entender que é Ele, que é Jesus Cristo, não adianta eu reconhecer que Jesus existiu, não adianta eu reconhecer que Jesus foi um profeta, não adianta eu reconhecer que Jesus foi um grande homem, se eu não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que eu preciso reconhecer é que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Aí sim, eu dou o primeiro passo. Eu estou liberando Ele para entrar na minha vida. Eu estou passando uma procuração para Ele, para assumir agora os meus negócios, que é a minha vida. Ele vai administrar a minha vida agora, moldando-me segundo o seu caráter, segundo o seu querer. E agora eu vou começar a andar na direção do Espírito Santo. Algumas vezes eu vou dar uma cabeçada, algumas vezes eu vou dar uma tropeçada, algumas vezes eu vou tentar sair da direção dele. Mas ele vai lá e vai me puxar de volta. Ele vai lá com o seu cajado e vai dar uns tapinhas, sabe? Ele vai meter no pescoço, vai puxar, volta para cá, ovelha. Não se desvie do caminho. Às vezes ele vai vir com a vara, porque o bom pastor tem a vara e tem o cajado. O cajado ele puxa para perto, a vara ele dá uns tapinhas na perna para você ficar bambo e poder voltar para a direção. É por isso que Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Só que as pessoas se pegam aí: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar. Sim, porque ele vai te dar tudo dosado corretamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Oh, glória a Jesus. Preparas uma mesa perante os meus adversários. O meu cálice transborda. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso eu preciso estar nas mãos dele. Para isso eu preciso estar na direção dele. Para isso eu preciso estar com ele. Ninguém consegue viver a lei, por mais que tente, por mais boa intenção que tenha. Ninguém se achega a Deus se não for por Jesus Cristo, é o que diz a palavra. Verso 24: mas pela sua graça
e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus nos salva. Quem salva? Jesus. Como que Deus nos aceita? Pela sua graça, sem exigir nada. Não exige o seu carro, não exige a sua casa, não exige o seu dinheiro. Para te salvar não exige nada disso. Eite, acorda. Não exige nada disso. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo. Você não pode comprar sua salvação com o seu dízimo. Você não pode comprar sua salvação com as suas ofertas. Isso é outra coisa. Por meio da graça, favor e merecido, Deus te aceita. Quando eu reconheço que eu não mereço salvação, mas mereço condenação, porque a minha vida é uma vida errante, errada. Mas eu entendo que Jesus fez algo por mim, eu aceito o que Ele fez por mim. Eu sou aceito por Deus e salvo por Jesus Cristo. Pastor, não entendo isso, eu não aceito isso. Você não tem que aceitar isso, é o que está na Bíblia. A justiça de Deus é a diferença da sua justiça e da minha justiça. Como que pode um cara que matou 1.000, 3.000, estupou 3, 4, 5, 10 pessoas ser salvo porque aceitou Jesus Cristo? E uma pessoa que nunca matou ninguém, que nunca estupou ninguém, ser condenado por não ter declarado Jesus Senhor da sua vida? Pergunte para Deus, meu irmão. Se a gente for tentar entender, a gente não consegue entender, porque a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então isso é pela fé. É o que diz a Bíblia. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Significa que eu tenho fé que Jesus Cristo é unicamente suficiente para me salvar. Não preciso de mais nada. E aí Deus me aceita. Você entende isso? Eu quero orar com você. Você compreende isso? Eu quero estar orando contigo agora. Sabe, talvez você seja uma pessoa que escuta o Bom Dia Vida e ainda não declarou Jesus Senhor Salvador da sua vida. Talvez você seja uma pessoa que já declarou, mas não conseguiu passar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo. Envie esse vídeo. Envie essa mensagem. E ore. Mas você que tem dúvida da sua salvação, uma das características do Filho de Deus é ter certeza da sua salvação. Eu quero orar com você. Se você é ouvinte do Bom Dia Vida e ainda não declarou Jesus Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso hoje, eu quero convidar você a fazer isso comigo hoje. Você que ainda não aceitou Jesus e quer fazer isso hoje, quer por meio da graça de Jesus Cristo, por meio da graça de Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quer receber a salvação, quero que você ore comigo da seguinte forma. Levante a sua mão e repita comigo: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Que Ele perdoe os meus pecados e que o meu nome seja escrito no livro da vida. Glória a Deus. Você que fez isso, eu tenho uma boa notícia para você. Você acabou de nascer espiritualmente. E como nós nascemos aqui na terra, você recebeu uma certidão espiritual. Seu nome está escrito no livro chamado Livro da Vida, com a data de hoje, o horário e o momento em que você, com a sua boca, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora eu quero orar com todos vocês, para que você sinta o amor de Deus no seu coração e a certeza que tu és filho de Deus, porque nasceste de novo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, eu te louvo, eu te glorifico nessa manhã. Muito obrigado. Que o Senhor derrame a tua unção e o seu poder. O Senhor derrame a unção de paternidade. Aqueles que se sentem a Deus sem pai, assim como eu que fui criado sem um pai, e a falta apertava o coração e me fazia ter atitudes
que se eu tivesse um pai, talvez não tivesse. O Senhor preencheu com a paternidade do céu, quando eu entendi que Tu és o meu Pai, além do meu Deus. Faça também com esses que oram comigo. E sente o vazio da paternidade. Seja pai deles. Que eles recebam agora a unção da paternidade. Que eles recebam agora a presença do Senhor com o Teu amor, enchendo o coração e transbordando sobre eles, para serem capazes de perdoar a ação que feriu o coração deles, que os pais possam ter feito e causado. Às vezes o pai batia muito, às vezes o pai foi ausente, às vezes o pai tentou contra a vida dele ou dela. Meu Deus, que a unção seja liberada agora e tudo isso seja quebrado. E a unção do amor venha sobre o coração de cada um, e a paternidade do Senhor também, para a glória e honra do seu nome. Assim nós oramos e nós te glorificamos, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, meu amado, minha amada. Lembre, compartilhe o vídeo, Bom Dia Vida, me ajude a pregar o Evangelho. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente.